Shalom, amigos, que bom estar com vocês mais uma vez. Eu continuo muito feliz, muito prazeroso em servir ao Senhor. Espero que vocês também. Eu tenho sempre refletido sobre uma coisa: não basta ouvir a palavra, nem somente ler. Eu conheço algumas pessoas que os filhos, a esposa, o esposo, diz assim, ele ou ela conhece a Bíblia de capa a capa e vive uma vida tão triste, vive uma vida tão para baixo, tão desanimada. Que conhecimento é esse? Só o conhecimento teórico. Só a leitura pela leitura, conhece a letra. Paulo, o apóstolo de Jesus, diz que a letra mata. Pela letra a gente guerreia, vem o radicalismo, pela letra vem a discriminação, vem a acusação, os julgamentos. Os que conhecem só a letra, mas o Espírito, e aí entenda esse Espírito, o Espírito do que está dito, o Espírito do que está escrito. Então você vai ler e você vai entender o que leu, e aqui tem um Espírito, esse Espírito é que vivifica a cada um de nós. Entender a proposta, entender o que Jesus realmente falou, por que falou, para quem falou e como isto vale para mim. Porque tem coisas que não é para mim, não é para você, concordam? Tem coisas que não é para nós e tem coisas que é para nós. Ou ele não disse para nós, mas nós podemos tirar grandes lições dali. É mais ou menos semelhante um pai dando um conselho para um filho, e o amigo do filho ouvindo os conselhos daquele pai, enquanto ele fala para o seu filho: ó, meu filho, não age dessa maneira, não vai em tal lugar, se você passar por perto, não entre, não demonstre interesse, porque se você fizer como eu estou te falando, você vai ser bem-sucedido no seu caminho. O amigo do filho ouve e diz: eu vou aplicar isso para mim também. Se é ruim para o meu amigo, é ruim para mim. Entendeu? Nós somos bem-aventurados quando nós fazemos o mesmo processo com relação aos ensinos de Jesus, dito aos apóstolos, dito a alguém que no caminho encontrou-se com Jesus, né? Tipo o centurião de Cafarnaum, ele teve um encontro com Jesus, ele foi à procura de Jesus, e ele pediu ajuda para Jesus, e eu preciso prestar atenção no diálogo dele com Jesus, porque Jesus vai se oferecer para ir na casa dele, ele diz: ó, não precisa ir lá. Tem todo um contexto aqui, e dali eu posso tirar lições para mim. Às vezes as lições que eu tiro para mim, daquilo que está escrito, é o inverso do que está dito. Às vezes eu preciso inverter o quadro. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, ele disse assim: não precisa ir lá em casa, Jesus. Imagina, Jesus se oferece para ir na tua casa e você diz: não precisa ir lá em casa. Diz só uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Ele demonstrou uma fé extraordinária, certo? Mas na lógica de toda essa lição, eu ia fazer um pouquinho diferente. Eu disse: vai mesmo, Jesus, vem cá para casa comigo, vamos lá, nós vamos tomar um café, tu vai jantar lá em casa, tu vais te hospedar lá em casa,
o capitão de Cafarnaum quis só uma palavra. Resolve, de fato, uma palavra de Jesus resolve muita coisa na nossa vida, se nós dermos atenção a essa palavra. Então, para sermos bem-sucedidos, nós precisamos atender às orientações de Jesus, precisamos praticar as lições de Jesus, precisamos aprender elas, não para discutir um com o outro. Cláudio iniciou aqui fazendo menção do que ontem também, por incrível que pareça, eu estava vendo uma live do pastor Caio Fábio com um outro sujeito que agora me fugiu o nome. E o sujeito estava, na verdade, entrevistando ele. E a pergunta do sujeito era: o que o senhor tem a dizer sobre esse contexto político e os pastores envolvidos com política? E o Caio trouxe uma lição de evangelho magnífica. Eu tenho algumas coisas do pastor Caio, a quem eu respeito muito, lá nos primórdios da minha fé, eu lia livros dele, e é inegável que ele tem um dom maravilhoso para anunciar evangelho, é extraordinário, entendeu? Mas algumas coisas eu não aceito, porque às vezes entendo eu aí, a meu ver, às vezes ele se perde um pouco no palavreado, e destoa um pouco daquilo que é ensino apostólico, daquilo que é o ensino de Cristo, que nós devemos medir as palavras, temperar as palavras, que nós precisamos ter palavras, uma linguagem sã. Não deve haver no nosso vocabulário palavras torpes, palavras que agridem os ouvidos de quem ouve. E às vezes o Caio ele se perde nisso aqui, e neste sentido eu oro por ele, que eu torço para que ele tenha essa evolução, né? Às vezes a gente está um pouco tão elevado na concepção própria que se perde naquilo que coloca. Mas Caio deu uma lição de evangelho nesse dia ali, e de como, de fato, há um trânsito, um desvio de caminho no propósito do pastoreio. Eu já ensinei vocês que ser um pastor não é ter uma divisa, como no exército, de cabo, sargento, tenente, coronel, capitão, ou nada. A hierarquia no reino de Deus ela é inversa. No reino de Deus, se você encontrar alguém com divisa, pode fazer a conta. A divisa não é assim, não é desse jeito assim. A divisa no reino de Deus é invertida. Ela faz o cara descer. Porque Jesus disse que grande no reino é aquele que é o servo de todos. Então, essa ideia que vem lá dos primórdios do catolicismo romano, de colocar o Papa lá em cima, e aí depois vem todos os cardeais, os bispos, e até chega lá no padre, no diácono. Essa visão não é crística, você entende? Jesus não ensinou isso e os apóstolos não ensinaram isto. Isso aí nasceu lá com a ideia do Constantino fazer a igreja estatal, a igreja que pertencia ao Estado, onde ele pega o bispo e tira dali, da frente do ministério apostólico primordial, e o eleva, dando uma roupa bonita, vestindo ele com as roupas da corte de Constantinopla, e aí faz ele se vestir igual o imperador, para ficar perto do imperador, para que o imperador tivesse domínio sobre o ministério da igreja. Olha só como é que funcionam as coisas. Aí vieram os protestantes, mas não mudaram o quadro. Mudaram. O Lutero fez uma reforminha pequenininha, que não reformou de fato nada.
Entendeu? A reforma, no fim das contas, nem dá para reformar, né? Não tem como reformar, uma vez que se estabelece um critério de autoridade ou de autoritarismo sobre o povo. Quem que quer largar mais? Não. Então vai para dentro do conceito luterano o quadro e a hierarquia própria do catolicismo. Mais tarde vem outros e outros e outros, eu não vou enumerar aqui, porque daí nós vamos chegar aos milhares de reformas, remendos, vai ser igual à Constituição brasileira, que é desse tamanhinho, mas de emenda está assim, entendeu? Então, emenda para tudo quanto é coisa e tal, e todo mundo diz que é um reformador, e não reforma nada, porque, de fato, nada tem para ser reformado. O que precisa é cada um de nós se render ao ensino de Jesus, o mestre dos mestres. E no ensino de Jesus, nenhum de nós é superior ao outro. Nenhum. Tá, irmão Adilson, mas a autoridade espiritual, conversa neopentecostal. É isso, Cláudio. Conversa neopentecostal. Se você não sabe o que é neopentecostal, é as igrejas pentecostais mais modernas, mais novas. Entendeu? Eles vêm inventando. E aí as tradicionais, vou citar algumas tradicionais aqui, batistas, presbiterianos, entendeu? Não fazem a mudança que é para ser feita, e como consequência, uma vai copiando a outra, e tudo que tem no bojo é um desejo de poder, é homem querendo dominar homem, é ser humano querendo dominar ser humano, contrariando todo o ensino de Jesus. E quando eu falo todo o ensino de Jesus, eu vou fazer uma emenda aqui, ó, todo o ensino de Deus. Porque quando você começa a pegar lá do princípio, lá dos primórdios da humanidade, Deus não criou nenhum homem para controlar e dominar o outro homem. Nenhum ser humano, nem mesmo Adão tinha que dominar Eva. Não, Deus não criou dessa forma. Entendeu? Toda questão de dominação, autoritarismo, entende? De sujeição, de escravidão, é ser humano que inventa. Ser humano que inventa. E os pastores galgaram então essa posição lá em cima e começaram a se achar representantes de Deus na terra. Quando na verdade o chamado para o ministério é um chamado para servir. E nós vamos ter a luz maior da autoridade ministerial na pessoa de Jesus. Jesus vai ser o exemplo, porque a humanidade se perdeu tanto que o Pai do céu teve que criar alguns homens que fossem geniais para aparecer e dizer, ó, não é desse jeito aí, é aqui, ó. E aí Jesus, ele vem ser o ser humano por excelência. Olha que coisa legal. Mas ele não foi o único. Ele não foi o único. Surgiu em várias nações homens de excelência. Eu poderia destacar aqui Gandhi, entendeu? E vários outros eu poderia destacar, que foram homens que dentro da sua nação deram exemplo de vida, deram exemplo de moral, deram exemplo de conduta, deram exemplo de pacificação, e que não estavam ali para dominar pessoas, mas queriam vê-las livres, entendeu? E Jesus vai fazer exatamente, como é que ele faz isso? Ele não chega dizendo, ó, vocês têm que se submeter a mim. Não, ele olhava e dizia assim, ó, aquele que quiser vir após mim, que quiser. Ó, sujeito, tens que me seguir, hein? Não. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo, porque para seguir ele, eu quero seguir Jesus. E aí nesse sentido aqui, eu quero aprender com ele e eu quero fazer
como ele ensina, como ele manda fazer. Ora, para fazer assim, é óbvio, eu tenho que negar a mim mesmo. Não dá para eu aplicar o ensino de Jesus querendo que prevaleça o meu querer. É neste aspecto que ele diz, ó, se tu queres o que eu tenho, então nega-te a ti mesmo. Mas veja que é bem liberal, você é que vai escolher, você é que vai, ó, eu quero ser como Jesus. Ah, se tu queres ser como Jesus, então deixa a tua opinião de lado, deixa as tuas ideias de lado, porque é interessante. Eu experimento aqui nessa casa alguns que vêm e querem que eu seja como eles. Eles não vêm na ideia de assim, não, eu vou lá aprender, vou ouvir o que o irmão Adilson diz, e se tiver coerência no que ele diz, eu sempre digo se tiver coerência, porque para mim, eu tenho falado para alguns amigos, a alma da verdade é a coerência. Nenhuma verdade é incoerente. Toda verdade é coerente, ela se encaixa. Entendeu? Toda verdade tem coerência. Então, se tem uma frase, eu já citei até uma aqui outro dia, né? Que citando ela, não houver coerência, não é verdade. Se tem um ensino que não é coerente, não é verdade. Olha, Deus gosta de todos os povos, ama todos os povos, menos aqueles que não vêm na nossa casa de amigos. É coerente? Não. Não, porque se ele ama todos, todos é todos. Não tem como trazer exceção para todos. Dentro da palavra todos não cabe exceção. Então, se ele ama todos os povos, é todos os povos. Entendeu? Todo ser humano está na dimensão do amor de Deus. É coerente? Sim ou não? Todo ser humano está na abrangência, na dimensão, na plenitude do amor de Deus. Sim ou não? Sim. Vocês esqueceram do macumbeiro. Sim ou não? Ele ama também? E o feiticeiro? Deus o ama também. Você está me entendendo? Irmão Adilson, mas eu atendi trabalhos que entrava alguém da feitiçaria, aí já vinha o porteiro correndo ali, o porteiro é o acomodador, né? Já vinha correndo, irmão Adilson, estás vendo aquele homem lá? O que tem? Aquele lá, que está com uma fita amarrada na cabeça. Eu disse, sim, estou vendo, o que tem? Ele é feiticeiro. Eu disse, o que tem? Nós agora identificamos pessoas pela religião delas, ou pela cor, ou pela nacionalidade, ou nós vamos ficar discriminando nós? Então nós não podemos abrir a boca para falar de Jesus. Você entendeu? Bom, Adilson, eu tenho um amigo, eu queria trazer ele na casa dos amigos, mas ele é gay. Eu disse, tá aí, que conversa é essa? Traz o teu amigo na casa dos amigos. E eu lá, que interesse tenho? Se ele é gay, se ele não é gay? Aliás, aqui, a palavra gay, ele é alegre. Não é assim? Gay é alegre. Que bom que vai vir um amigo alegre. Deixa ele vir. Irmão Adilson, olha, tem um casal que eu estou falando de Jesus, mas tem um problema. Qual é o problema? É um casal de mulher, que eu não sei como é que pode um casal de mulher. Entendeu? Mas eu entendo o que o irmão quer dizer. Eu digo, meu querido, para com essas coisas. Deus criou tanto um quanto o outro. O Senhor é criador de todo ser humano que tem na terra. Ou vocês acreditam que tem outro criador? Será que tem um concorrente de Deus?
Hã? Tem um concorrente de Deus? Existe outro Deus além do Deus a quem nós servimos? Existe outro Criador além do Criador a quem nós seguimos com muito amor? Existe? Não. Só tem um Criador, só tem um Deus. E nós precisamos entender que toda criatura, e aí às vezes eu gosto de pegar o YouTube e eu coloco ali chamadas para o YouTube de coisas diferentes. Por exemplo, me mostre a diversificação de insetos. Vocês já viram? Tem inseto de tudo quanto é tipo. Tem uns que parece um carrinho, uma carochinha, parece um fusquinha. Entendeu? Tem outros que parece um touro. E tem uns insetos que quem está mistificado, olha, diz, meu Deus, isso é um demônio. O bicho feio. Mas o Criador foi o mesmo. O Criador, eu já disse aqui que o Criador é da diversidade. O Criador, ele ama diversificar. A diversificação que o Criador traz para a sua criação é tão grande que até as cores, elas se diversificam dentro de várias tonalidades na mesma escala. Pega um verde, é um verde bem escuro, é um verde mais clarinho, é um verde que fica entre o meio do clarinho e do escuro, e é outro verde, de sorte que você olha e nada te agride dentro da natureza. Por quê? Porque está diversificado. Olha as árvores, uma mais alta, uma mais baixinha, outra pequenininha, outra está pela metade, uma sustenta a do lado, que dá base para outra, e se formam grandes florestas. E os frutos, é uma diversificação de frutos. O mesmo Criador criou todas as coisas, de sorte que cabe a nós amar a criação, assim como amamos o Criador. E esses são os 2 maiores mandamentos que nos colocam dentro dessa escala. Qual é o primeiro e maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, na expressão do Cristo, semelhante a este. Jesus diz que é igual. O próximo. É isso aí. Olha só, é o mais difícil. Sabe por quê? Eu concordo que é o mais difícil. Ele se torna, não é que é difícil, mas devido ao nosso egoísmo, às nossas crenças, devido às divisões e subdivisões que a gente faz das coisas, esse Deus ama, esse Deus não ama, por causa da nossa religiosidade e ensinos tão precários a respeito de Deus, se torna difícil. Daí o porquê do Cristo dizer assim: nega-te a ti mesmo, porque eu vou ter que jogar fora a minha crença, eu vou ter que jogar fora o meu preconceito, eu vou ter que jogar fora as minhas opiniões, vou ter que jogar fora as ideias que formei a respeito de determinadas coisas, para então começar a ouvir Jesus. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Aprende comigo. Então vem aprender. Não dá para ir aprender com Jesus cheio de opiniões formadas, engessado em ideias preconceituosas, cheio de não toca aqui, não toca lá, não pode isso, não pode aquilo. Não! Tem que antes pegar, tudo que eu sei parece que nada sei. Então, pego nada sei, jogo fora e agora eu vou aprender. E com quem que eu vou aprender? Eu vou aprender com Jesus. E quando eu digo eu vou aprender com Jesus, não quer dizer que você não possa aprender com um homem, com uma mulher, com um jovem, mas você vai crivar o ensino com as palavras do Cristo. Você vai ouvir o que eu estou falando e você vai comparar com as palavras de Jesus. E se você chegar na coerência, diz, não, realmente o que o irmão Adilson está falando é o que Jesus disse mesmo, então faça. Se um dia eu falar qualquer coisa, ou
o mais eloquente e grande dos pregadores, falar qualquer coisa que não tenha coerência, com as palavras de Cristo, no crivo, na comparação com as palavras de Jesus, não bater. E aí eu não estou falando de interpretação, porque as palavras de Jesus já estão interpretadas. Eu quero que você entenda que as palavras de Jesus não têm interpretação a ser feita. Ela é objetiva. Ela é direta. E não tem interpretação a ser feita. Ele ama o teu próximo. E vai interpretar o quê? Ai, meu Deus, mas é se o próximo for da nossa congregação. Isso é coisa tua. Entendeu? Ai, meu Deus, mas é se o próximo ele se vestir dessa maneira. Que? É isso aí. Essa é a grande verdade, entendeu? O próximo, eu tenho que cuidar com o próximo, sabe por quê? É o próximo que vai me confrontar com o mandamento. Porque é para eu amar o meu próximo. Olha só, não é para o próximo me amar. Ele não deu a ordem para a segunda pessoa do singular. Ele deu a ordem para a primeira pessoa do singular. Adilson, tu me segues? Ama o teu próximo. Ah, Senhor, mas o meu próximo é o Pafúncio. E o Pafúncio o Senhor não vê? É terrível. Ama ele. Senhor, mas o Pafúncio, o Senhor não vê, olha só, o homem é ridículo, o homem não há quem aguente. Ama ele a Deus. E aí só um aprofundamento no ensino do amor é que vai nos fazer entender algo mais profundo, não interpretação, mas algo mais profundo. Eu tenho que mergulhar nas Escrituras para entender uma coisa: o amor perdoa pecados, o amor supera o castigo, o amor é misericordioso, o amor é longânimo, é benigno, o amor não busca os seus interesses, o amor busca o interesse do outro. Isso é profundo, é maravilhoso. Então, quando ele dá essa ordem, ele, na verdade, não quer nos aviltar diante do próximo. Ele quer que, diante do próximo, eu seja um servo. Um servo que saiba lavar os pés do outro. Um servo que saiba tratar do outro. Um servo que saiba curar o outro. Um servo que é capaz de compreender o outro. Um servo que manifesta a glória de Deus para a vida do outro. Esses são pastores, são evangelistas, são apóstolos. Eles não controlam o próximo, eles ajudam o próximo. Eles não querem nada do próximo, eles doam para o próximo. Irmãos, pesquise na internet e adquira. Você vai adquirir só em PDF. A Didaquê. Didaquê é um livretinho assim, ó. Entendeu? Eu não lembro agora quantas páginas, mas são pouquinhas. É mais antigo do que os escritos do Novo Testamento. A data da Didaquê é anterior ao livro ou carta apostólica do Novo Testamento, e era uma listinha de recomendações apostólicas para as igrejas daqueles do primeiro século, ali entre a formação de igreja, porque as igrejas lá não tinham um templo. Era na casa do irmão fulano, aí o Paulo ia lá na frente, fazia outra reunião lá, mais um grupinho se reunia lá, entendeu? E assim, ia congregando. E os apóstolos tinham que recomendar: olha, como é que vocês vão receber alguém
como homem de Deus no meio de vocês, para que eles não fossem enganados, porque imagina, eram 12 os apóstolos, Judas tinha morrido, mas ainda estava o Matias. O Matias foi colocado no lugar do Judas, né? Depois morreu Tiago, e sobraram lá 11 que estavam trabalhando, estavam evangelizando, estavam levando a palavra, estavam ensinando, estavam fazendo a substituição do ministério de Jesus, a continuação, né? Eles substituíram Cristo, continuando a pregação do evangelho. Ora, mas aí tinha que deixar para os líderes que eles iam formando, porque, claro, se reúne uma comunidade, tem que ter um líder. Não é porque ele é o maior, não, porque alguém tem que conduzir, tem que ter hora de começar, tem que ter hora de acabar, tem alguém que vem e abre a porta, tem que ter a casa onde vão se reunir, não é assim? Senão, imagina, irmãos, hoje nós vamos acabar a nossa reunião e nós vamos se encontrar no próximo domingo em qualquer lugar. Eles não sabem onde vão. Não tem encontro. Tem que definir o lugar, tem que definir tudo. E aí, como se definia uma casa, ia vir várias pessoas. E entre aquelas pessoas vinham falsos irmãos. Pessoas de má índole. Pessoas que queriam posição, que queriam controlar, pessoas que queriam o posto de pastor, de apóstolo, entendeu? A Didaquê vai trazer orientação para isso. E uma das coisas que me chama a atenção é que hoje, a pastorzada de hoje ia ser tudo excluída pelos apóstolos. Só tira, elimina, esse não presta, esse não presta, esse não presta. Porque a primeira coisa que tem na Didaquê é que assim, quando um profeta ou um apóstolo vier ter contigo e te pedir dinheiro, saiba que ele não é homem de Deus. Olha só, o primeiro item. Aí vem uma pergunta, eles basearam isso sobre o quê? Como é que eles basearam isso? Ora, Jesus ensinou, e eles aprenderam com Jesus. Não tinha ainda os escritos, certo? Mas eles já tinham aprendido com Jesus. E Jesus tinha dito, olha, vocês vão sair de 2 em 2 em todas as aldeias de Israel, mas vocês não vão levar recurso com vocês, não vão levar alforje, não vão levar uma sacolinha, entendeu? E vocês receberam tudo que vocês receberam de mim, vocês receberam de graça, e vocês vão servir de graça. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, o evangelho não é para ser negociado, não é para ser vendido, não é para ser cédula política, não é para ser moeda de troca em questão alguma. Aliás, é uma vergonha. E aí eu tenho que, nesse aspecto, defender a Igreja Católica e expor o ridículo da Igreja Evangélica. É uma vergonha que as igrejas evangélicas fiquem pedindo dinheiro em toda reunião. Dinheiro que parece que é colocado num saco furado. Entendeu? E isso tudo pedido em nome de Deus, assustando as pessoas. Tem que dar para Deus te abençoar, tem que dar porque senão Deus não... Quer dizer, Deus se vende agora. Você quer bênção de Deus sobre a sua vida? Olha para o seu lado, veja o seu irmão. E se tu vê necessidade, supre. Olha para a tua casa, vê a tua mãe, o teu pai. E se eles estão em necessidade, honre-os com teus recursos. Olha para o vizinho. E se você encontrar necessitado, reparte com ele. Independente de igreja, de crença, de fé, de qualquer coisa. Em outras palavras, eu estou te dizendo, quando você encontrar alguém que precisa, sirva-o com a tua generosidade e com a tua caridade, que são duas coisas distintas.
Porque caridade normalmente se faz para o que precisa. Eu já encontrei vários irmãos, eu tenho que ver a necessidade, daí eu ajudo. Ele é caridoso. Ele vê uma necessidade e ajuda. Generosidade é quando tu desconfia que o cara está precisando e tu dá. Tu não sabe da necessidade, tu não sabe nada. Isso é generosidade. Generosidade é dar para quem não precisa. Entendeu? Tu vê eu todo domingo aqui com uma camisa diferente? Nem sempre, né? Porque tem as que eu mais gosto, eu acabo usando só aquela. Entendeu? Mas eu tenho condição de vir aqui todos os domingos, durante 6 meses, com uma camisa diferente da outra. Entendeu? Mas você olha e diz, eu quero dar uma camisa de presente para o irmão Adilson. Eu estou me colocando aqui, mas é para qualquer irmão. Entendeu? Você olha, eu vou dar um tênis para aquele irmão ali. E deu. Isso é generosidade. O irmão nem está precisando do tênis, mas vai ficar todo feliz porque ganhou um presente seu. Generoso você é. Está me entendendo? Faça essas coisas e nunca te faltará nada. Dá pão para o faminto, dá água para o sedento, veste o que está nu, ajuda e socorre todo aquele que você entende que naquele momento está precisando. Tem um irmão que é trabalhador, tem a casinha dele, o carrinho dele, está tudo em ordem, e você descobre que ele ficou desempregado, e que já está uns 4 meses sem receber nada. Não espera ele vender o carrinho dele, não espera ele vender a casa para poder comer. Vai lá e ajuda. Chega lá e ajuda. Ah, mas ele tem um carro, ele podia vender o carro, irmão. Ei, custou o trabalho dele. Exato. A falta de amor, irmão, Nivaldo está colocando, a falta de amor nos faz julgar o outro. Aí nós achamos que tem que vender o carrinho que ele levou 60 meses para pagar. Entendeu? Não. Nós sabemos que ele é trabalhador. Vamos ajudá-lo? Vamos socorrê-lo? Claro que tem regra também. Se o sujeito não quer trabalhar, então, mas é diferente. Nós estamos falando de alguém reconhecidamente malandro. Aí nós temos que deixar ele orar para o Papai do Céu mandar comida. Ele vai orar até morrer. Vocês pensam que não? O Paulo escreveu disso. O Paulo disse, o que não quer trabalhar também não deve comer. Fique em jejum, vê quanto tempo dura. Você está entendendo? Então, eu estou passando para vocês matemática divina, amados. O que eu estou falando para vocês é ciência divina, matemática. Faz isso, mais isso e tu prospera. Não seja iludido. Não, nós temos que dar na igreja. Pastor andando de avião para cima e para baixo, em congresso que ele come bem, todo terno, né? Como é que é? Os ternos olha aí, terninho de 12 mil reais, e tu que ganha 2 salários mínimos, pegando o dízimo, tem que levar lá, porque Deus é tolo. Vai ensinar uma coisa dessa para você? A fonte da sabedoria eterna vai ensinar você a tirar do teu pouco para deixar o rico mais rico. Não, amados, isso está errado. Ai, irmão Adilson, mas está na Bíblia um monte de coisa. Tem que saber ler. Tem que saber ler. E saber ler não é saber A, B, não. Não. Saber ler é ler, fazer a pontuação correta e interpretar o texto, amigo. Saber o que o texto quer dizer. Porque por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Fica escravo de homens que dominam sobre eles. Outro dia encontrei uma irmã, esposa de um amigo meu, que queria congregar em um lugar, mas não foi.
Silvio conhece. Eu vou falar, o Silvio vai rir lá. Não foi porque o pastor não abençoava eles. Como é que é? Primeiro, se tem um pastor que não te abençoa, esse é do diabo. Tá aí na internet agora para todo mundo. Estão me ouvindo lá na internet também. Que me prendam. Se tem um pastor que não te abençoa, ele é do diabo. Mas, irmão, eu disse que tu dissesse que o diabo não existe? Não, eu disse que não existe o diabo místico. Aquele com 2 chifres, com uma pata de cavalo, um rabo comprido. Entendeu? Mas tem o diabo, sim, que é o adversário de Deus, que é o homem, o ego. Homens que pelo seu ego, para satisfazer os seus próprios propósitos, buscando o seu próprio desejo, eles ensinam coisas que Deus não ensinou e colocam para vocês coisas que Deus não mandou falar. Ou você acha mesmo que Deus chega lá na igreja e diz, o Senhor usou o nosso pastor hoje, ele mandou todo mundo estender a mão assim, irmão, o culto estava uma bênção, isso aqui era para estar lotado se eu fizesse isso. Entendeu? Ele mandou nós tudo estender a mão, depois ele disse que o Espírito Santo disse que Deus estava botando uma chave na mão dele. E aí mandou todo mundo fechar a mão, fechou a mão, foram embora com 2 chaves. A da idiotice, entendeu? E da otarice. Vamos embora, levando a chave. Tem gente que vai assim, pelo caminho, glória a Deus, aleluia. O culto hoje foi maravilhoso. Olha a chave aqui, tolos. Ora, amados, voltem para a real. Vem para a realidade. Verdade é realidade. Conhecereis a realidade, conhecereis a verdade. E a verdade... todo mundo aprendeu isso, né? Parece que é tudo bolsonarista. Entendeu? A verdade vos libertará. Amigos, de fato, quando eu tomo conhecimento da verdade, eu sou livre. Porque daí eu não caio mais na mentira. Amados, Deus, Ele diz para nós sermos generosos, para nós amarmos, e para nós sermos caridosos, para nós abençoarmos pessoas, entendeu? Ele não canalizou essa ordem para ninguém objetivamente. Ele não disse, olha, seja generoso com o teu pastor, seja generoso com o teu sacerdote, seja generoso com aquele que está liderando o teu povo. Não. Ele não disse, tenha um zelo, um cuidado grande por aquele que está na frente. Não. Ama o teu próximo. Teu próximo está mais perto de quem? Quem é o teu próximo aí? Olha aí. Ei, seja generoso um com o outro. Entendeu? Nessa bandeja de alimento espiritual que te dou nessa noite, quem é o último que vai ser atendido aqui? Quem é o último que vai ser atendido aqui? Vocês não querem falar, né? Mas vocês todos já estão sabendo, é eu, né? Sobrei. Eu preciso te ensinar a verdade ainda que eu sobre. Eu preciso te ensinar como funcionam as coisas, ainda que o último da fila seja eu. Entendeu? Porque então Deus cuidará de mim. Essa é a grande verdade. Tá? Então não canaliza o teu pouquinho, não. Ei, não é por causa de pouquinho que você não pode ajudar. Nunca pense que eu ganho é pouquinho, não dá para ajudar ninguém. Ei, tira um pouquinho do teu pouco e ajude, porque o que tu ajuda é semente. Você sabia? O que tu ajuda é semente.
O outro você vai gastar com você, mas aquele que você ajudou é uma sementinha. E sabe o que o Paulo diz? Deus é poderoso para abençoar a vossa sementeira. Espera aí, abençoar a sementeira não é abençoar o que eu gasto comigo. Abençoar a sementeira é abençoar o que eu dou para o outro. Olha que coisa interessante. Mas se ele abençoa a sementeira, eu colho mais. Se Deus me der 2 sementinhas, ok? 2 sementinhas. Eu vou ali, colho 5 frutinhas, daquelas sementinhas plantadas. Ao colher as frutinhas, dentro de cada uma tem mais 5 sementinhas. Olha só, eu pego, fico com 3 frutinhas para mim, então agora eu tenho 15 sementes. E eu vou pegar 2 que tem 10 e vou distribuir. O que vai acontecer? Quando eu for colher, agora eu já tenho uma árvorezinha carregada de fruta, cheia de semente dentro. A natureza é um evangelho que nos ensina, entendeu? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, Deus é poderoso para enriquecê-lo. Então nós precisamos aprender isso, por isso que a Didaquê vai dizer que se veio um pastor, um apóstolo, aí eu vou, agora grifo meu, um evangelista, um pregador, um missionário, a Didaquê fala de profeta. Por que profeta? Porque profeta é um pregador. E apóstolo, por quê? Porque Jesus enviou os apóstolos. Então, se chegar no meio de vocês, profeta ou apóstolo, que pedir qualquer quantia para vocês, considere um homem iníquo, um homem que não tem valor na presença de Deus, no sentido de ser o ministro que ele diz ser. Porque o que os apóstolos estão ensinando lá? É que homem de Deus não pede nada para vocês. Homem de Deus não passa vergonha pedindo nada para o povo. Homem de Deus ensina a orar. E ele diz que Deus atende as orações. Não é assim que um homem de Deus diz? Tá, se ele diz que Deus atende as orações, por que ele fica pedindo dinheiro para o povo? Porque ele não acredita no que prega? Ou porque é um falso pregador? Você está me entendendo, irmão? Eu estou te dando um ensino de Jesus. Pode examinar os evangelhos que você vai encontrar tudo que eu estou falando aqui, certo? Não era a mensagem dessa noite, mas eu precisava te trazer algumas orientações, porque tenho, como o Cláudio, acompanhado uma enxurrada de confusão de mensagem. Tem um livro judaico cujo tema, você não vai encontrar assim, eu não sei a pronúncia, ele vai ser Pirkei Avot, mas a tradução correta é Ética dos Pais. Ética dos Pais. Escuta bem, nós devemos levar isso a sério. Nesse livro, Ética dos Pais, que é ensino judaico, dentro da pedagogia judaica, Jesus era um judeu. A sabedoria que temos de Jesus vem da ética dos pais. Ok? Vem do Talmud e vem da Torá. Essa é a grande verdade. Então, usando da ética dos pais, tem um dos versículos, vou assim chamar, é um dos parágrafos da ética dos pais, ele diz assim: faça para ti um mestre. Você já encontrou um mestre? Você tem procurado alguém que te ensine, que te oriente? Porque nós estamos vivendo a era dos coaches, entendeu? Dos cursos, das vendas,
de autoajuda. Você está me entendendo? Um judeu não corre atrás destas coisas. E um cristão também não deveria correr. Porque um cristão deve ter para si um mestre. Então, faça para ti um mestre. Olha só. Como, irmão Adilson, eu vou fazer um mestre? Procura alguém que você confie, que você olhe a vida desse alguém, e esse alguém ao longo da vida, o que sempre diz ser. Converse com a esposa desse alguém, entendeu? Vai lá, examina o testemunho desse alguém, vê se a vida que ele leva é coerente com a vida do Evangelho, e então diga: eu vou seguir essa pessoa aqui dentro de toda a coerência que ela me passar. Você fez para si um mestre. Porque se você escuta aqui um pedacinho, escuta lá outro pedacinho, lá depois outro pedacinho, aí pega de lá, você vai comer uma salada que no meio tem veneno. Você está entendendo? No fim você nem segue aquilo, nem segue isso aqui, nem segue aquele outro, e sabe o que acontece? Você fica perdido. Você fica doente, porque a coisa complica. Entendeu? Aí, irmão Adilson, dá o dízimo, é isso, é aquilo. Irmão Adilson, não dá o dízimo, é pecado, é aquilo, é aquele outro. Irmão Adilson, se eu não der o dízimo, eu morro. Irmão Adilson, se eu der o dízimo, eu fico rico. Ei, faça para ti um mestre. Entendeu? E aí, segue. Sabe por que o povo judeu foi espalhado por toda a terra? Ficaram sem nação. Olha só, os grandes impérios do mundo caíram e sumiram, desapareceram. Onde é que está o Império Romano? Cadê o Império Grego? Persa? Acabaram-se. Que língua que eles falavam? Acabou-se. Entendeu? Os grandes impérios se acabaram. Mas tem um povo na terra, que estão vivendo pelo calendário deles 5.784 anos hoje, atualmente. Tá? 5.784 anos de história, que foram tirados da sua terra, que foram espalhados pelo mundo, que tentaram, tanto pagãos como cristãos, tentaram escrever, riscar eles da face da terra, mas eles não perderam nem a língua deles, não perderam a cultura deles, não perderam a língua deles, e no meio dos anos, dos séculos, voltaram para a terra deles e tornaram-se nação novamente. Você sabe por quê? Tem uma pedagogia, tem uma didática, tem um ensino constante, pai para filho. Não tem famílias judias que não tenham mestre. Não tem mestre da família que não tenha o seu mestre. Olha só, que coisa interessante. Então, lá na ética dos pais, deles, diz assim: faça para ti um mestre, tenha um mestre. E compre, agora assuste-se, compre para ti um amigo. Compre para ti um amigo. Você sabe o que é comprar um amigo? Tem gente que chega para mim: irmão Adilson, eu não sei, assim, parece que ninguém gosta de mim. Eu não estou inventando não, tá? Já vieram várias pessoas falar assim comigo. É possível que nessa noite aqui tenha alguns que já conversaram assim. Não sei, irmão Adilson, não tenho amigos. Eu disse: é porque você não investe. Para ter amizade tem que investir. Você não vai ter amigos
Se você não chama para um cafezinho na tua casa, se você não chama para comer um churrasquinho, se você não chama para comer um pirão com linguiça, entendeu? Não, porque, eu sou pobre, irmão, não posso comprar um churrasco. Tá, meu querido, mas tu pode fritar 2 ovos, fazer um arrozinho ali, tu faz, né? Entendeu? Para ter amigo tem que investir, tem que tirar do teu tempo, tem que receber na tua casa. Tem gente que quer amigo, mas não gosta de receber em casa. Eu não gosto de ninguém na minha casa, então fica sozinho. Você está me entendendo? Olha, eu estou ainda lá na ética dos pais. Faça para ti um mestre e compre para ti um amigo. Um amigo requer custo. Para ter amigos, justamente, para cultivar um amigo tem custo. Até uma plantinha em casa, se você quer cultivar ela ali, né, num vaso, tem uma planta bonita aqui, tu compra adubo, tu compra ureia, tem que regar certinho, tu bota num vaso maiorzinho, não é? Às vezes tem que tirar do vaso menor, botar no vaso, é custo. Comprar para ti um amigo é você investir e cultivar a amizade. Por quê? A Escritura diz que há amigos mais chegados que um irmão. Há amigos mais chegados que um irmão. Mas esse amigo tu investiu. Esse amigo, tu não fez ele ali na esquina ontem, daqui a pouco tu está ali, estás numa situação difícil e ele vai socorrer você. Não é assim. Pode olhar, nos dias da adversidade, quem mais socorre o outro são os amigos, não são os parentes. Em tempos difíceis, às vezes os parentes esquecem da gente. É verdade, é verdade. E o primeiro que chega, o Salomão escreveu disso. Ele disse assim: olha, mais vale o vizinho próximo do que o irmão longe. Meu irmão mora lá em Curitiba e eu estou aqui agora muito mal. Quem é que vai me socorrer? O vizinho. O vizinho que é meu amigo. Porque também tem gente que morre ali e o vizinho não socorre. Eu disse: esse crente miserável aí, isso só fala que eu vou para o inferno. Vizinho, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. No dia seguinte ele fica doente e o vizinho diz: quem está indo é tu, eu não te socorro, eu não vou aí. Entendeu? Por isso que eu digo, temos que saber trabalhar. Compre para ti um amigo. Prepare tudo lá na tua casa. Receba um amigo. Eu eliminei aqui a ceia simbólica religiosa. Nós não fazemos ceia simbólica religiosa, com um pedacinho de pão e um didalzinho assim de suco de uva. Não faço mais isso, eu me recuso a fazer isso. Ceia é ceia. Mas eu orientei vocês todos para fazer em casa. E eu nem vou perguntar quem está fazendo. Estão me entendendo? Porque eu vou ficar com vergonha. Tá? Eu nem vou perguntar, mas é uma forma de tu conquistar amigo. Faz uma ceia na tua casa. Entendeu? Faça uma ceia lá. Bote lá o vinho, bote um pão, bote um pedacinho de cordeiro, pode ser assado. Entende? Bota ali, bota uma saladinha de ervas. Acende lá umas 2 velas bonitas, entendeu? De modo que vocês podem achar que é macumba. Eles que acham o que quiser achar. Entende? De modo que será que tu não estás pregando heresia, acender vela? Ei, meu filho. Qualquer ritual de bem-estar é bem-vindo, entendeu? A não ser que tu acenda a vela e diz: tomara que ele venha aqui para morrer. Tomara que ele fique com o caminho escabroso. Aí é tu que amaldiçoa, não é a vela. Entende? É isso aí, tudo que fizerdes, quer por obras, quer por palavras, fazei-o em nome do Senhor. Entendeu? Faz uma mesa bonita,
se assenta em volta da mesa e coordena os assuntos. Se é uma ceia de amizade no Senhor, coordene os assuntos. Não é dia de falar de política, não é dia de falar de coisa ruim, nem de contar de notícia. Ei, soubesse daquele homem que se jogou de cabeça lá do prédio. Não é dia para isso, não. É dia de alegria, é dia de pensar coisa boa, é dia de conversar coisa maravilhosa, entendeu? É dia de dar boas risadas e dar graças a Deus pela vida e pela paz, pela amizade. Agradeça a Deus pelo amigo que está ali com vocês. Abençoa ele. Ele vai embora dizendo: meu, que ceia! Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Não é maravilhoso isso? Eu estou ensinando, hoje eu estou aqui de professor, tá bom? Ô Diego, tem que trocar o tema, porque eu não fui no tema. O tema aqui ficou para outro dia, tá bom? Dá para usar, acho que o mesmo tema. O tema que eu coloquei ali para o dia botar na internet é: aproximação gera aproximação. Na lógica, cabe dentro do último assunto que eu estou colocando, tá? Mas por que eu falei desse tema aí, ó? Aproximação gera aproximação. Porque eu queria falar mesmo, era da nossa aproximação com Deus. Só que não existe aproximação com Deus se antes não houver aproximação entre nós. Entendeu? Então vai dar certo ainda dia aí, ó, vai fazer o resumo de tudo aí, ó. Entendeu? Então, o Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz, entende? Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. É o equivalente: chegai-vos aos vossos irmãos. Entendeu? E vossos irmãos se chegarão a vocês. Invista na amizade, e a amizade vai nascer, crescer e dar fruto, entendeu? Porque essa é a vontade do Senhor. Ser crente, irmão, não é estar todo dia na igreja cantando aleluia, glória a Deus. Nós aqui já aprendemos isso, né? A gente tem que ser essa pessoa de fé que está junto com as outras pessoas, abençoando elas, ajudando elas, abraçando, socorrendo. E quando chegar a nossa vez de precisar de um abraço, nós teremos. E quando chegar a nossa vez de precisar de uma ajuda, nós teremos. Quando chegar a nossa vez de precisar de energia extra, nós teremos braços que nos erguerão, que nos ajudarão a caminhar até o local em que precisamos chegar. Porque a aproximação gera aproximação. Fique com essas palavras. Medite nelas, em tudo que já falamos aqui nessa casa. Ponha no seu coração: eu vou ser como Jesus. E para não se confundir, todas as palavras que vocês ouvirem, não só minha, as minhas também, mas todas as palavras que vocês ouvirem, procure no Evangelho se aquilo bate com o Evangelho. Procure nas cartas apostólicas. Como é que é? Não, isso aqui não bate. Você está desempregado porque não deu dízimo. É mentira. Tem uma porção de dizimista desempregado. Entendeu? Você não está prosperando no seu negócio porque você não fez como é que fala? Um voto. Um voto. Entendeu? Eu e a Gui estávamos no carro vindo de Curitiba hoje, e aí quando chegamos aqui na fazenda, estava na rádio um pastor falando, foi hoje, né, Gui? Que estava um pastor falando lá: se você quer melhorar de vida, faça um voto financeiro com Deus. Ei, Deus agora está precisando de dinheiro. Vocês já pensaram? O Senhor está atribulado. Nós temos que levar ele no psicólogo, porque ele está sem dinheiro nenhum. E os recursos dele estão acabando. Aquele que pode fazer cair maná do céu está preocupado com a falta de dinheiro dele. Entendeu? O que criou todas as coisas agora está atribulado. É o Deus monho. Entendeu? É o Deus monho esse aí. Porque o nosso Deus,
Aleluia! Não precisa de nada. De nada. O salmista, já lá no Antigo Testamento, disse assim: "Ei, se tu te agradasse de sacrifício, de bode, de cordeiro, de novilho, eu te daria aos montes." Salmista, Davi, rei de Israel, tinha pouco gado. "Eu te daria, aos montes." Mas tu não te agrada do sangue do cordeiro, do boi, tu não quer isso. Não. Aí ele chega a uma conclusão lá, e ele diz: "Olha, para Deus o que vale mesmo é um coração quebrantado, contrito, um espírito quebrantado." Entende? O que vale é lá dentro a gente querer muito Ele, dizer: "Papai do céu, olha, eu falho bastante, mas sou teu filho." A misericórdia do Senhor é a nossa salvação. Que Deus continue te abençoando em tudo. Fica com essas palavras.